Olá, sou escritor Edson Oliveira. Neste vídeo eu vou falar de um tema importante que é a administração do tempo diário, do tempo semanal, do tempo mensal que todos nós dispomos desse tempo. Com ou sem planejamento, todos nós dispomos desse tempo. Então eu anotei aqui o dia com 24 horas, tá? Todos os dias são iguais, eles têm 24 horas, admitindo-se que um bom sono consome 8 horas por dia, um bom sono, a qualidade de sono bastante razoável, e que a pessoa tem durante o dia 12 horas de atividades, as mais diversas, incluindo atividades de trabalho, de estudo, deslocamento. Claro que é preciso que se faça um planejamento desse tempo da distância entre moradia e trabalho, mas nas grandes cidades isso é mais difícil. Mas vamos supor que seja essa a hipótese. Então nós teríamos, na primeira situação, 12 mais 8, 20, estariam disponíveis 4 horas todos os dias. Sem falar de sábado e domingo, que nem sempre são consumidas as 12 horas em atividades. Por exemplo, muitas pessoas têm o sábado à tarde livre e à noite também, têm o domingo livre e fazem várias coisas, né? Depende da atividade, isso depende muito da atividade de cada pessoa. Mas a grande maioria tem o chamado e conhecido repouso remunerado, principalmente quem é CLTista, quem trabalha em empresas, tirando algumas exceções que são atividades que funcionam de domingo a domingo, mas é preciso ter no mínimo um dia de folga. A questão é o que é que você faz com as horas de folga, o tempo literalmente ocioso que você tem. Muita gente faz o que acha melhor. Por exemplo, passa uma manhã na praia. Bom, mas a cidade não tem praia. Passa uma manhã passeando num shopping, num jardim, em uma praça. Passa uma manhã, estou falando de uma manhã, é de 9 às 12, 3 horas, pelo menos, fazendo o que achar mais interessante, o que achar mais conveniente. E quanto tempo você disponibiliza para seus projetos pessoais, suas atividades pessoais? Essa é a questão. Bom, eu me lembro que eu estou falando agora de mim, Edson Oliveira, eu tive durante muitos anos, tipo dos 15 aos 19 anos, são 48 meses, muitas horas ociosas. Eu morava no interior, isso era maior ainda, esse tempo era maior ainda. Não tinha deslocamento, morava perto da escola, não era faculdade, era escola, era colégio, e não trabalhava. Então eu tinha, tirando 8 horas de sono, 8 horas ou 6 horas de colégio, que era raríssimo, 14 horas, eu tinha mais, são 24 horas, de mais 10 horas, praticamente todos os dias. O que é que eu fiz? Bom, eu era ansioso, inquieto, eu estudei um pouco de inglês, eu estudei um pouco de violão, eu lia sobre história geral, sobre geografia, enfim, eu tinha momentos de lazer, de passear, de andar de bicicleta, mas eu aproveitava boa parte do meu tempo ocioso investindo em mim. Eu não sabia que lá atrás, lá no passado, por exemplo, que eu estudava inglês, sem talvez qualquer perspectiva de um dia viajar e morar no exterior,
Eu estudava inglês. Um irmão meu que mora no Rio mandou um dicionário de inglês, me lembro exatamente disso, um dicionário bem simples. Era um dicionário que eu ficava manuseando, lendo, aprendendo há 50 anos. Eu estudei inglês. Há 50 anos eu estudei violão popular. Há 50 anos eu estudei geografia geral. Eu sabia praticamente a capital de todos os países, de todos os continentes. Eu investi um pouco em meu conhecimento, no conhecimento geral. E aí, depois eu percebi, eu percebi que eu tinha um conhecimento acumulado que era útil, mesmo eu não aplicando esse conhecimento. E vim trabalhar. E quando eu cheguei em Salvador para trabalhar, eu passei algum tempo, fiquei sem estudar, o tempo ficou um pouco mais difícil. Mesmo assim, eu me dedicava um pouco em casa, sem deixar de sair, sem deixar de ir à praia, sem deixar de passear, de ir à praia, de ir ao Mercado Modelo, por exemplo, no final de semana, que era um lazer muito interessante na época, ir para o aeroporto passear, ir para teatro, ir para cinema. Estou falando de 50, 48, 45 anos passados. E quando eu decidi estudar, fiz 2 vestibulares, não no mesmo ano, evidentemente. Fiz um, passei, um ano ou 2 depois fiz outro, passei. Estudava também em casa, muito pouco, mas estudava. Então, eu sempre gostei de estudar, esta é a verdade. Mas muita gente pegava o tempo que lhe sobrava e ficava uma manhã, uma tarde, em algum lugar discutindo futebol, religião e política. Eu jamais gastei meu tempo discutindo essas 3 coisas. Podia comentar, participar de um bate-papo, mas não gastava meu tempo de forma, digamos, desnecessária. Eu gastava meu tempo comigo, estudando, aprendendo, fazendo alguma coisa útil que eu achava que era útil para mim. Muitas pessoas continuam hoje utilizando mal o tempo que lhes sobra. Independentemente do que essas pessoas façam, não me meto nessa questão porque é muito pessoal, mas tem gente, por exemplo, que eu me lembro, que assistia novelas todos os dias, 2 horas de novela, independentemente de qual seja o canal, ou 2 horas de esporte, alguém falando de esporte, 2 horas eu achava muito tempo relativamente inútil para a informação que era obtida. Tinha gente que sabia, por exemplo, o nome de todos os jogadores, de todos os times do Brasil, nome de jogadores da seleção da época. Eu não me ligava nessas coisas. Eu gostava de informação útil. E isso serve hoje para todos nós. Como você gasta suas 24 horas por dia? Estou parando aqui, tá? Você tem 24 horas, 8, 12, 24 ou 23. Se você olhar aqui, 8, 12, 3, 23, 8, 12, 3. Como você consome, como você utiliza, não as horas normais, que são, digamos, quase que compulsórias, essas aqui, as 4 ou 3 horas diárias que lhe são concedidas, sem falar do domingo, que você não precisa utilizar 16 horas do domingo. Olha, dorme 8, tem 16, você não trabalha, dependendo da sua atividade. E no sábado, às vezes o sábado você tem 8 de sono e 6 de trabalho, por exemplo. Aí teria 8, seriam mais, pelo menos, a metade disso aqui,
14 horas mais 4, 18 horas por dia aos sábados. Mas é preciso foco, é preciso decidir. Eu vou gastar meu tempo comigo e vou ter lazer, distribuir bem essas 24 horas por dia para não ter a tão famosa ociosidade improdutiva. Eu já li Domenico De Masi, é um escritor italiano que já faleceu, por sinal. Você pode ter suas horas ociosas produtivas do ponto de vista da filosofia de vida. Bom, eu posso gastar, por exemplo, 1 hora vendo o pôr do sol, isso é muito bom. Eu posso gastar 1 hora vendo a lua, olhando para o céu, mas isso não pode ser todos os dias. Então, a provocação é: reveja seu cronograma diário, suas 24 horas por dia, como você administra essas 24 horas. Se você dorme, por exemplo, mais de 8 horas, repensa, vê se é necessário isso. Se você dorme 10 horas, tá bom, acha que é necessário. Mesmo assim, há muitas horas disponíveis para você usar para o seu bem, para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal. O nome disso, administração do tempo. Forte abraço, escritor Edson Oliveira.